olha para sua tela e me diz como é que tá a imagem aí, como é que você está enxergando. Tá focadinha, tá meio embaçadinha a imagem? Isso pode ser um alerta, hein, que você está precisando usar óculos ou, de repente, até mesmo fazer um outro tipo de correção. E hoje um assunto que a gente vai falar é justamente sobre isso. O tipo de cirurgia a laser nos olhos que dá excelentes resultados. E é importante a gente falar sobre isso porque dados da Organização Mundial da Saúde indicam que até 30% da população com menos de 40 anos necessita ou vai precisar usar óculos para corrigir o problema de visão. E uma das soluções é a cirurgia refrativa corneana. Você conhece essa técnica? Tem dúvidas? Para falar sobre esse tema e tirar as nossas dúvidas, nós convidamos o médico oftalmologista, especialista em cirurgia refrativa, Dr. André Luiz Piscinini. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bem, a questão dos olhos faz parte, né, do seu dia a dia. No caso, como a gente pode descobrir a indicação do melhor procedimento, né? Quando deixar de usar óculos e optar por uma cirurgia refrativa? Ótimo. Bom, a cirurgia refrativa, ela entra como uma alternativa para aqueles pacientes que acabam tendo dificuldade para usar o óculos, mesmo se adaptar com lente de contato. Isso pode ser pelo próprio objeto no rosto deles, ou às vezes por conta da prática de trabalho, de esporte, acaba sendo um fator limitante e acaba, por consequência, limitando a sua qualidade de vida, né? Já há muito tempo, a cirurgia refrativa está estabelecida como um ótimo procedimento para correção do grau, para dar essa qualidade de vida, entregar essa qualidade de vida para quem busca, né? E é um procedimento seguro? É um procedimento super seguro, um procedimento rápido, indolor, na maioria dos casos com uma recuperação bem rápida também, que acaba entregando esse tipo de qualidade que muitas pessoas buscam, né? Doutor, o uso de telas tem acentuado esse processo? As pessoas estão se tornando mais dependentes de óculos, até pelo uso excessivo de telas? Tem. Então, o uso excessivo de telas, principalmente na infância, né, ela está induzindo a uma progressão de miopia que até alguns anos atrás não era notado, né? Então, a gente vem vendo, assim, isso começou primeiro na Ásia, onde os dados começaram a ser coletados e vistos que apresentavam uma significância estatística alta, assim, forte, e por conta da cultura deles, desde pequeno, já está mais associado com tela. E com o passar dos anos, esse espalhamento do uso de tela, né, que acaba sendo muito comum já desde pequeno, foi notado que essa progressão está cada vez mais evidente e necessita de cuidado. Então, alerta para os pais. Agora, a gente ouve muito falar em presbiopia, miopia. Às vezes, quem está em casa tem uma dificuldade de entender o que significa. A gente tem uma imagem que deixa isso bem claro, então, para você entender como enxerga cada tipo de problema. Até se o senhor quiser comentar, fique à vontade, por gentileza. Então, aqui é uma figura esquemática, né, mostrando mais ou menos como que fica a qualidade de visão de quem tem os tipos de distúrbio de visão mais comuns, né, que é a miopia. O paciente tem essa dificuldade de focar os objetos para longe, né? A hipermetropia, que nos graus mais baixos acaba dificultando mais aqui para perto, né? E conforme o volume, o tamanho desse grau, ela pode também impactar na visão de longe. Hipermetropia é sinônimo de vista cansada? Ela é popularmente conhecida como vista cansada, mas aí já entra um fator que acaba aparecendo com a progressão da nossa idade, que é acima, geralmente, ali um marco que a gente coloca aos 40 anos de idade, que é onde aparece a tal da presbiopia. Perdão, confundi. Então, presbiopia é vista cansada. Isso, que é essa perda progressiva do foco de perto, né? Que acontece com todo mundo. Isso vai impactar cada vez mais o foco de perto, também pode evoluir a ponto de impactar a visão de longe, mas o que acontece de maneira fisiológica, não é algo que seja uma doença do olho, é um processo normal
do nosso organismo, do nosso envelhecimento. E o astigmatismo? O astigmatismo, ele pode acontecer em qualquer idade, não está necessariamente relacionado à vista cansada, e ele acaba também gerando esse desfoque que atrapalha para longe, na maioria dos casos, como se fosse algo parecido com o que acontece na miopia, mas também em alguns casos ele pode atrapalhar para perto, ele gera uma distorção de imagem, não é só um borramento, é uma distorção de imagem. Em qualquer um desses casos, é indicada a cirurgia, a laser? A cirurgia laser, ela consegue corrigir bem tanto o grau de hipermetropia como o grau de miopia e também o astigmatismo. Nós temos imagens também, imagens que mostram tecnicamente também o que é cada um desses, e aí o doutor vai falar onde o laser vai atuar. Vamos ver a primeira imagem, então. Por exemplo, no astigmatismo, né, que aparece aí na nossa tela. Uhum. Bom, o astigmatismo, qual que é o impacto do astigmatismo no nosso olho? Ele é uma situação onde o foco de imagem ele acaba sendo formado em dois pontos diferentes da onde ele deveria ser formado. Isso e aí fica bem claro nessa imagem, né? Exato, exato. E isso acontece por conta de uma diferença de curvatura entre os eixos da córnea. Então, a córnea, imaginando ela como se fosse uma bola de futebol nossa, mais comum aqui, ela pode ter, no caso do astigmatismo, um formato mais parecido com a bola de futebol americana, onde um eixo é um pouco mais curvo que o outro, né? E aí, como que é feita a cirurgia? Imaginando uma situação como essa ali de astigmatismo. Ótimo. A cirurgia laser, ela trabalha toda na parte externa da córnea, dependendo do erro refrativo, que é o que a gente chama miopia, hipermetropia, astigmatismo, dependendo desse erro, o laser vai atuar ou aplanando um eixo da córnea ou encurvando outro eixo da córnea. Se a gente estiver frente a um astigmatismo hipermetrópico, que a gente chama, o tratamento vai ser mais periférico. A gente não tem imagens da cirurgia em si, até para não ficar algo muito agressivo, né, para quem está nos acompanhando, mas para que você consiga entender como é uma cirurgia, ela é muito rápida, mas como é que o médico consegue ter essa precisão de fazer essa correção? Ótimo, ótimo. A cirurgia a laser é uma cirurgia super rápida, super segura, como a gente já tinha comentado. O ponto onde vai ser aplicado o laser, ele é pré-determinado no aparelho de laser. Então, o laser, a gente faz o que a gente chama de preset, onde a gente carrega os dados do paciente, que envolvem curvatura de córnea, o grau do paciente e mais alguns outros dados que acabam definindo o padrão de aplicação de laser daquele paciente. Então, o pessoal em casa também poder visualizar, vai até o hospital, né? Enfim, o lugar que vai fazer a cirurgia, é feito os exames para ver, né, como está a qualidade, eles têm olho seco e tudo mais. E depois, aquele mesmo aparelho em que a gente vê o ajuste do grau que a gente precisaria, é o que vai determinar também o ajuste da máquina de laser. Exato, exato. Toda aquela bateria de testes que o paciente passa, primeiramente, o exame topográfico, a tomografia de córnea, são exames que a gente necessita para poder, primeiramente, determinar se ele é um bom candidato para cirurgia ou não. Quem pode não ser um bom candidato? Por exemplo, um paciente que tem uma córnea muito fina, isso frente aos exames pré-operatórios, né? Então, diabéticos podem fazer? Diabéticos podem fazer quando bem controlado, não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa que a gente chama. Lógico, se o diabetes não está bem controlado, a gente acaba não indicando a cirurgia. Mas quem não seria um bom candidato frente a esses exames seria um paciente, por exemplo, que tem uma córnea muito fina, uma curvatura irregular, sabe? A idade não é um fator. A idade pode ser um fator dependendo do volume de grau que a gente precisa tratar. Então, pacientes mais jovens têm córneas mais moles, digamos assim. A força biomecânica delas é um pouquinho menor do que em pacientes que tenham 30, 35 anos. Então, em alguns casos, a gente acaba esperando alguns anos para poder fazer a cirurgia em pacientes com graus muito altos. Justamente isso que eu ia perguntar, porque eu sempre tive essa ideia, e muita gente tem, que quanto mais alto o grau, melhor a cirurgia, mais eficiente, mas hoje não significa mais isso, né? Não, a cirurgia, não necessariamente, né? A cirurgia ela é feita a partir de 0,75, um grau de miopia. O laser ele tem a capacidade até de corrigir graus mais extremos, como 10, 11, 12 graus de miopia.
6, 7 graus de hipermetropia, graus mais altos também de astigmatismo. Lógico, isso dependendo assim, se os exames forem perfeitos, se o paciente tiver uma curvatura ótima de córnea, se não tiver nenhum exame no consultório, na avaliação clínica, que possa frear essa indicação. Recuperação. Todo mundo já pensa na recuperação, né? Porque depende da visão. Ótimo, ótimo. Recuperação é um assunto bem legal de se colocar aqui. A cirurgia laser, ela é feita basicamente de duas formas. Existem duas técnicas de como fazer ela, que é a técnica de PRK e a técnica de LASIK. A técnica de LASIK é a técnica que a gente acaba indicando com maior frequência justamente por conta da praticidade que a gente acaba gerando para a recuperação do paciente. Então, o paciente que faz a cirurgia de LASIK, ele está apto para o dia seguinte praticamente fazer tudo o que ele faz no dia a dia, sabe? Ele pode, no mesmo dia da cirurgia, mexer no computador, mexer no celular, pode assistir um filme, pode sair para jantar. No dia seguinte, na maioria dos casos, o paciente já consegue até dirigir. Atividade física, uma semana depois, ele já pode voltar para a academia, correr, bicicleta. Só atividade aquática a gente pede para esperar um mês. No PRK, a recuperação é um pouquinho mais lenta, mas ele entrega, isso é importante dizer e reforçar para os pacientes, que ele entrega o mesmo resultado que o LASIK, só que num período um pouquinho mais longo, num espaço um pouquinho maior de tempo. São técnicas que o doutor está dizendo e aí o médico vai identificar aquela que é mais indicada. Chegaram perguntas no nosso WhatsApp, a Mariana vai colocar então, por gentileza. Doutor, tenho 54 anos, tenho miopia e astigmatismo. A cirurgia tem algum risco? Solange perguntando. Ótimo. Solange, a cirurgia, reforçando, é uma cirurgia super segura. É muito incomum você ter alguma intercorrência numa cirurgia laser. Ou ter que refazer. Ou ter que refazer também. Mas se for necessário, é possível também. Na maioria dos casos, é possível refazer a cirurgia refrativa. Lógico que a gente tem que considerar aqueles parâmetros, mas não é incomum um paciente que fez cirurgia lá pelos 25, 30 anos de idade, quando começa a aparecer a tal da vista cansada, a presbiopia, né? Na maioria dos casos, o paciente consegue ir lá e fazer a correção para essa fase nova da vida. Perfeito. Tem mais uma pergunta? Quem tem astigmatismo e miopia ainda não estabilizado pode fazer a cirurgia? A Jennifer perguntando. Legal, Jennifer. Então, assim, a gente sempre busca, na avaliação oftalmológica, determinar o quão estável ou a tendência maior de estabilidade ou não que esse paciente apresenta. Então, a gente pede para que o paciente venha, faça a avaliação. Às vezes, se a gente tem alguma dúvida sobre a estabilidade, a gente repete esse exame em 6 meses, em 1 ano, para daí sim, tendo essa estabilidade determinada. Não é uma estabilidade que a gente fala que não possa variar 0,25, meio grau. Pequenas variações são aceitáveis, sabe? Que não pode uma variação muito grande do grau. Daí a gente põe o pé no freio para determinar essa estabilização e aí sim indicar a cirurgia. Perfeito, eu acho que a gente tirou todas as dúvidas e aí agora, né, eu vou reforçar, eu fiz essa cirurgia, inclusive com o Dr. Piscinini, vai fazer 2 meses agora, e assim, foi uma libertação não só do óculos, mas também da lente de contato, né, porque eu precisava usar lente aqui no estúdio e o fato do ar-condicionado, muitas luzes ressecavam, conforme eu mexia a cabeça, eu sentia uma dificuldade, porque perdia o foco, também a lente movimentava junto. Então, estou no processo ainda, né, de adaptação. O doutor falou que é de 3 a 6 meses. Exato. Mas foi muito tranquilo. Eu só não pude usar maquiagem, foi a parte que me deixou mais chateada. E eu acho que eu fugi um pouquinho à regra, né, porque não podia usar maquiagem, claro. Acho que o primeiro exercício, quando você pensar em fazer uma cirurgia, justamente é esse cuidado, né? Não levar a mão aos olhos, que a gente tem muito esse hábito, né, de ficar coçando. Tudo isso vai tornar ainda a tua recuperação ainda melhor, né, doutor? Perfeito, Catherine. Esses cuidados também ajudam muito ao paciente ter aquele resultado ótimo que a gente busca sempre, né? Então, o uso dos colírios durante o período indicado, uso do óculos escuros quando necessário, dependendo da técnica. E também esse cuidado de não coçar os olhos é um hábito que deve ser evitado mesmo para quem não fez cirurgia. Isso aumenta o risco de contaminar o teu olho, de ter uma infecção como uma conjuntivite e também pode gerar alguns outros problemas da córnea, que é onde a gente faz cirurgia laser e o paciente deve evitar sempre. Tá certo, então. Muito obrigada. Seja Imagina, sempre bem-vindo ao prazer. Ver Mais.